que vale mais, hein? A nossa liberdade individual ou a nossa segurança coletiva? Isso pode parecer uma pergunta meio filosófica, mas não é não. É o debate central que molda o nosso mundo, das grandes decisões políticas até as nossas escolhas do dia a dia. Hoje a gente vai mergulhar nesse eterno cabo de guerra de ideias. E essa questão fundamental, sabe? Até onde a gente abre mão da liberdade em nome da segurança? Essa é a alma de um livro que foi assim super influente, que chacoalhou o século XX e cujas ideias, olha, ecoam até hoje. Então vamos lá. Pensa no cenário. 1944. A Europa estava pegando fogo no meio da Segunda Guerra Mundial. E aí, um economista e filósofo chamado Friedrich Hayek, que depois ganharia um Nobel, publica um livro que foi uma verdadeira bomba: O Caminho da Servidão. Era um alerta, um grito contra as ideologias totalitárias que estavam dominando o continente. E para a gente entender o raciocínio do Hayek, a gente tem que partir daqui, ó, dessa observação super afiada sobre a natureza humana. Ele dizia que quando a coisa aperta, em tempos de crise, o nosso desejo por segurança quase sempre fala mais alto que o amor pela liberdade. É um instinto, né? E segundo ele, é esse instinto que abre a porta para o controle do governo. Quando a gente está com medo, a gente tende a entregar o poder, e é aí que o perigo começa. E a tese central do livro é um verdadeiro soco no estômago. Para o Hayek, qualquer sistema que coloca o planejamento da economia na mão de um grupo acima do indivíduo, não importa a cor, se é de esquerda ou de direita, acaba invariavelmente no mesmo lugar, na supressão das liberdades e na tirania. Tá, mas por que isso seria inevitável? O Hayek desenha uma lógica com 3 passos. Primeiro, a economia é um monstro de tão complexa, é simplesmente impossível um comitê, por mais genial que seja, saber de tudo o tempo todo. Segundo, quando as pessoas começam a discordar do plano, o que o governo faz? Ele precisa usar a força para manter todo mundo na linha. E por fim, o checkmate. Quando o Estado controla o que você produz e o preço das coisas, ele passa a ter um poder quase absoluto sobre a sua vida. Então, se o planejamento central é o grande vilão da história, quem seria o herói? Bom, para o Hayek, a solução não é uma pessoa, nem um grupo de sábios. A solução é um mecanismo impessoal, um sistema que consegue coordenar milhões de pessoas sem que ninguém precise estar no comando. E esse mecanismo é o sistema de preços. Pensa assim, para o Hayek, os preços não são só números, eles são sinais, são pura informação. Eles comunicam para todo mundo de forma instantânea o que as pessoas querem, o que está faltando, o que está sobrando, e isso permite que a sociedade inteira se ajuste de forma orgânica, quase como um superorganismo inteligente. Essa defesa do livre mercado como grande guardião da liberdade é, sem dúvida, muito poderosa. Mas será que a história termina aí? Será que todo mundo concorda com isso? Longe disso. Na verdade, é exatamente aqui que nasce uma crítica igualmente feroz. Então bora virar a moeda. Porque os críticos do Hayek, que muitas vezes chamam as ideias dele de ultraliberais ou neoliberais radicais, têm um argumento bem diferente. Eles dizem que essa visão, quando levada ao extremo, não protege a democracia. Pelo contrário, ela é uma ameaça direta. O ponto central da crítica, que acadêmicos como o professor Francisco Fonseca articulam, é que essa ideologia bate de frente com a democracia moderna em 2 áreas. Primeiro, com a democracia política, a regra da maioria, o voto, porque as decisões importantes não seriam tomadas pelo povo, mas pela lógica do mercado. E segundo, com a democracia social, aquela ideia de uma sociedade com direitos para todos, como saúde e educação, que passaria a ser vista como um obstáculo para a competição. E essa comparação aqui, olha, mostra bem o tamanho do abismo que existe entre as duas visões. O que o Hayek chama de liberdade individual, os críticos chamam de individualismo possessivo, onde o direito à propriedade passa por cima de todo o resto. Onde um vê livre mercado, o outro enxerga a submissão da democracia. A soberania do consumidor vira um ataque ao estado de bem-estar social. É como se fossem 2 idiomas diferentes falando sobre o mesmo mundo. E de acordo com essa visão crítica, essa ideologia se traduz numa agenda política bem clara. Primeiro, desmontar a rede de proteção social. Depois, privatizar o máximo possível da economia. A lógica do privado sempre na frente do público. Em seguida, desregular as leis trabalhistas. E, por fim, um ponto que é super polêmico: a ideia de que a desigualdade é algo natural e até bom, porque seria um reflexo do mérito de cada um. Mas, isso tudo não é só ideia abstrata em livro de filosofia, não. Essas ideias têm consequências muito reais.
E para a gente ver como isso acontece, vamos olhar um caso bem concreto, aqui no Brasil, onde esse debate todo deixou de ser teoria e virou um plano de governo. O professor Fonseca traça uma linha direta entre o pensamento liberal inspirado em Hayek e um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. Esse plano, lançado em 2015 pelo então PMDB, foi basicamente o roteiro da agenda econômica que começou a ser implementado no Brasil depois da mudança de poder em 2016. E quando a gente olha as propostas do documento, é como ver a aplicação prática daqueles princípios todos. A criação de um teto para os gastos do governo, a ideia de passar ativos do Estado para o setor privado, a flexibilização das leis trabalhistas. Todas essas propostas são traduções diretas daquela agenda para políticas públicas reais. Isso mostra como um debate filosófico lá de 1944 pode virar a política econômica de um país no século XXI. E aí, no final das contas, o que a gente aprende com esse confronto de ideias? Acho que a principal lição é que essa não é uma discussão que ficou presa nos livros de história. Muito pelo contrário, ela está mais viva e pulsante do que nunca. No fundo, essa tensão entre a visão do Hayek, de uma liberdade que vem do mercado, e a visão dos críticos de uma democracia que precisa ser protegida por direitos sociais, essa é a grande fratura, a grande briga que define muitas das nossas disputas políticas hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso tudo nos traz de volta para a pergunta que talvez seja mais importante. Talvez a questão não seja escolher um lado ou outro, mas sim encontrar o equilíbrio. Como é que a gente, como sociedade, consegue recompensar o esforço, o mérito individual, sem abandonar a responsabilidade de garantir um mínimo de dignidade e bem-estar para todo mundo? A resposta para essa pergunta, bom, essa continua em aberto.